Olá, estamos chegando aqui com Top News para fazer esse fechamento do mercado. Vamos lá acompanhando as últimas notícias do dia, os últimos movimentos das bolsas do Brasil e do mundo. Eu sou Débora Oliveira, já quero deixar aqui uma ótima tarde para todos vocês que estão aí nos acompanhando nessa quinta-feira que a gente segue aqui com o pregão em alta, inclusive com o Ibovespa em alta, já acompanhando também um otimismo nos mercados lá fora. Otimismo que, na verdade, tem trazido muita volatilidade. Na verdade, o investidor estrangeiro, em momentos, segue ali com certo otimismo, devido ali à temporada de resultados do terceiro trimestre. Depois disso, a gente acompanha certa volatilidade, ou seja, por causa dessa expectativa de recessão. Então, isso tem trazido bastante instabilidade no mercado internacional, mas aqui no Brasil, a gente continua. Deixa eu trazer aqui meu profit da Nelógica para a gente já começar aqui com um giro nesses mercados para entender essas bolsas. A gente começou o dia trazendo aí já o Ibovespa para o patamar positivo, conseguindo alcançar, inclusive, os 117 mil pontos. E nesse momento a gente tem aqui 117.085 pontos. A gente tem também, nesse momento, uma queda do dólar, olha só, aquela do dólar agora de mais de 1%, moeda americana que está cotada a 5,22 por enquanto, tá? Eu vou trazer aqui as altas e baixas para poder a gente dar uma olhada. A gente tem, olha só, Amer 3 caindo 12,8%, Via também caindo 6,75%. Aí a gente também tem alguns papéis do setor de tecnologia, além de varejo, aparecendo por aqui. É importante lembrar também dos DIs, que acaba afetando, quando a gente tem umas curvas de juros um pouco mais afetadas, atingindo esse setor. Na outra ponta aqui positiva, a gente tem Banco do Brasil subindo 4,42%. A gente tem também CSNA, o setor de siderurgia e mineração, aparecendo nas altas aqui, os Minas, Gerdau, CSN Mineração, Gerdau Metalúrgica, ou seja, todo esse setor aqui acompanhando a alta da segunda sessão, lá dos contratos futuros de Dalian. Então a gente segue aqui acompanhando essa tendência de alta no setor de minério de ferro, que é um setor que também tem conseguido se descolar em alguns momentos, pelo menos nessa semana, da volatilidade da cotação lá fora, lá da China, na cotação do minério de ferro, lá na China. Isso porque lá a gente tem acompanhado também bastante incerteza em relação à economia chinesa. A economia chinesa que, na verdade, vem adiando a divulgação de dados, sem maiores precedentes, sem dar justificativas, inclusive, para o que vem acontecendo na economia por lá. Bom, então seguimos assim, 5,22, vem esse dólar aqui nesse momento. No Ibovespa a gente tem uma alta de 0,69%, a gente está em 117.076 pontos por enquanto. E no mercado internacional, vamos lá, a gente tem nos Estados Unidos uma queda, 0,25% de queda para Dow Jones, S&P 500 está caindo 0,70%, a gente tem Nasdaq, a Bolsa da Tecnologia por lá também caindo 0,59%. Essas quedas dos Estados Unidos, ou seja, acompanhando aquela volatilidade que eu trazia para vocês. Em momentos ali, a gente vê o investidor diminuindo a aversão ao risco, porque no final está tendendo a acompanhar um pouco a temporada de resultados, que segue aí mais positiva por lá, porém, em outros momentos, aumenta a aversão ao risco por causa dessa questão da recessão, e isso acaba também trazendo uma certa preocupação aos investidores internacionais. Bom, isso tem acontecido lá, mas aqui a gente consegue se deslocar. Nas bolsas europeias, depois dessa notícia aí da Liz Truss, hoje a gente conseguiu ver a bolsa do Reino Unido caindo, depois logo em seguida voltando para o patamar positivo, com todas as bolsas europeias também, seguindo assim até o finalzinho mais ou menos do pregão. Então a gente vai acompanhando aqui tudo que vem acontecendo para poder a gente entender esse mercado. Se você, aliás, deixa eu dar um oi para todo mundo que está aqui nos acompanhando, se você tiver alguma dúvida desse fechamento do mercado, permaneça aqui na nossa programação para poder vocês irem tirando essas dúvidas, para poder vocês irem conversando aqui com os nossos entrevistados, e aí eu vou estar aqui de olho no nosso chat para poder ver o que vocês estão trazendo aqui de dúvidas. Eu estou vendo que o Flávio Silva está perguntando aqui, como se vê as ações na plataforma. Flávio Silva, a plataforma que eu quero acreditar, que é o Profit aqui. Quais ações? Me fala, Flávio, você quer saber dessa maneira aqui no monitor de mercado ou no gráfico? Me fala aí que eu tento aqui explicar um pouquinho para você como que a gente usa aqui a plataforma. O Profit Pro é uma plataforma da Nelógica, Esses dias aqui, essa semana mesmo, já me perguntaram aqui no chat como que funcionava, se era um site ou não.
Não é um site, gente, é uma plataforma, né, uma plataforma, aliás, de negociação através do Profit da Nelogica. Quem trabalha diariamente, né, com isso também pode mandar ordem diretamente aqui da plataforma, pode também fazer a operação. Então, é uma plataforma de negociação e aí no final a gente consegue também acompanhar o mercado em tempo real. Tanto os índices, não só aqui do Brasil, como também de fora, como também, claro, o comportamento do mercado, com a variação ali das ações, com o preço de abertura, de fechamento, né? Além disso, a gente ainda consegue acompanhar também aqui, ó, como que a gente vem no volume das companhias, aliás, das companhias não, das corretoras. Essa é uma das ferramentas que a gente tem aqui no Profit, que a gente consegue acompanhar, por exemplo, entre saldos de compradores e vendedores, né? No caso, se a gente traz aqui, por exemplo, o petróleo, se a gente for falar de Petrobras, como eu estava falando aqui hoje de manhã, por exemplo, a gente consegue ver aqui quem está mais nesse momento em ação vendedora, quem está mais vendendo, se desfazendo de algumas posições, ou quem está comprando mais. No caso aqui, a gente tem a XP Investimento, desde o início da manhã, aliás, quem acompanha a nossa programação aqui ao vivo, logo no início da programação, conseguiu ver a gente trazendo aqui já esse posicionamento da XP Investimento em Petrobras com um preço médio de R$ 36,05. Ou seja, são infinitas possibilidades aqui na plataforma da Nelogica, no Profit, e aí é isso que eu tenho usado sempre por aqui, tá? O Flávio Silva está dizendo assim, monitor de mercado, é exatamente isso. É no monitor de mercado que você acompanha, então, as ações que você tinha perguntado aqui. Aqui, ó, você consegue, inclusive, dividir... Opa, a tela está brincando comigo. Você consegue dividir por setores, aqui no caso, como eu falei, varejo, que está caindo aí desde um pouco mais cedo. Bom, vamos lá, vamos começar o nosso giro de notícias falando sobre um ranking elaborado pelo Valor com uma cesta de 33 moedas que mostra que o real é a segunda maior moeda que mais se valorizou nesse ano. Isso até ontem, quarta-feira, com 5,69% de apreciação. O rublo lidera a lista com alta de mais de 20%, 20,57%, como efeito aí dos rígidos controles de capital impostos pelo governo da Rússia diante das sanções econômicas por causa da guerra na Ucrânia. Já o real tem se apreciado por causa do juro alto e também, né, da percepção de que a Selic continuará em 13,75% ao ano por mais alguns meses. Enquanto isso, o iene renovou hoje mínima de 32 anos, alimentando expectativas de mais intervenções no mercado. Já a Libra atingiu, no final de setembro, a sua mínima histórica sob efeito do pacote de corte de impostos anunciado pela premier britânica Liz Truss, que renunciou, inclusive, hoje ao cargo. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso aqui. Agora, mudando de assunto, falando sobre Embraer e a Nordic Aviation Capital, que a empresa que faz leasing, né, de aeronaves regionais, eles assinaram hoje um contrato firme, aí firmando até 10 posições de conversão de E-Jets para cargueiros dos modelos E190F e E195F, com entregas previstas para 2024. Em maio desse ano, ambas as companhias haviam assinado um acordo, agora confirmado. Segundo o comunicado da Embraer, as aeronaves para conversão virão da frota já existente de E190 e de E195 da ANAC. Os E-Jets cargueiros terão 50% a mais de capacidade em termos de volume, tendo 3 vezes mais alcance que grandes turbohélices de carga e custos operacionais até 30% menores. As conversões para cargueiro serão realizadas nas instalações da Embraer no Brasil. Por falar então em Embraer, deixa eu trazer aqui o setor de aéreas e turismo para poder a gente acompanhar, são os pares aqui de Embraer. Inclusive, a gente tem Embraer, a gente vinha acompanhando o Embraer desde mais cedo, né? A gente tem aqui Embraer subindo 0,08% por enquanto, menor alta do setor, enquanto o Gol cai 0,64%, Azul sobe 0,36%. Importante lembrar nesse setor de aéreas, né, tanto Azul como o Gol chegaram a começar o dia numa alta, já visando aí uma certa possibilidade de retomada de voos, né, para a China. China que veio, que pode ter essa possibilidade de redução, né, da questão do Covid-0, da tolerância do Covid-0 por lá, e isso pode também favorecer positivamente as companhias aéreas. Bom, e para manter o nível de crescimento, a Lenovo quer apostar em diversificação. O CEO, presidente do Conselho de Administração da companhia, disse que os computadores e os smartphones, que são as fortalezas tradicionais do grupo,
continuarão a receber atenção, mas a empresa está intensificando os processos para se tornar um conglomerado mais diversificado, com destaque para os serviços. Para isso, a companhia pretende dobrar o volume de recursos destinados à área de P&D também no prazo de 3 anos. Isso para cerca de 2 bilhões de dólares e contratar 12 mil profissionais nesse período. A Lenovo, que é a maior fabricante de computadores do mundo, com 84 milhões de unidades vendidas em 2021 e 24,7% do mercado global, passou por grande expansão nos negócios na pandemia. Isso devido ao impulso que o isolamento social deu às vendas de desktops, também de notebooks e também de celulares. No ano fiscal, encerrado em março, o lucro líquido cresceu 72% e superou os 2 bilhões de dólares, um recorde. A receita aumentou 18%, ultrapassando 71 bilhões de dólares, outro marco histórico. Mudando de assunto, gente, o Superior Tribunal de Justiça não aceitou o pedido de suspensão de liminar e sentença apresentado pela Claro, TIM e Telefônica com intenção de reverter o depósito em juízo de mais de 1 bilhão e meio de reais no início do mês. Veja este e outros destaques agora do mundo corporativo na reportagem. O montante é parte do pagamento relativo à compra pelas 3 operadoras dos ativos da telefonia móvel da Oi, no valor total de 16,5 bilhões. Claro, TIM e Telefônica adquiriram a Oi Móvel em leilão judicial, realizado em dezembro de 2020. Do preço total acordado, as 3 retiveram 1,44 bilhão como garantia para eventuais ajustes no valor final da transação. É esse valor, acrescido de correção monetária, que deve ser depositado em juízo. A Fitch aumentou a nota de crédito da Marfrig de BB para BB+, com tendência de estabilidade. A agência de classificação de risco destaca o forte desempenho operacional da Marfrig, além da expectativa de fluxo de caixa livre positivo e baixo índice de alavancagem líquida. Já a CPFL Energia informou que foi divulgado o editorial de oferta pública de aquisição da Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica. O leilão da OPA será realizado em 18 de novembro na B3. O preço ofertado é de R$ 239,98 por ação ordinária e de R$ 226,72 por ação preferencial. E o Conselho de Administração da Copel aprovou 970 milhões de reais em juros sobre capital próprio, em 2 parcelas. A primeira parcela, de 600 milhões de reais, será paga em 30 de novembro. Os 370 milhões restantes devem ser pagos até o final de junho de 2023. Continuando aqui no nosso giro de notícias, agora vamos direto para Brasília, gente, porque o plenário do TSE determinou para que em um prazo de 24 horas, 4 redes sociais apaguem conteúdos que relacionam o ex-presidente Lula a aborto, drogas, fechamento de igrejas, entre outros segmentos. O relator diz que, abre aspas, é um caso claro envolvendo discurso de ódio, bem marcado, fecha aspas. Essa foi então a decisão. A Kelly vai explicar um pouco mais para a gente sobre isso. Kelly, boa tarde para você, minha querida. Tem trazido aí bastante repercussão essas decisões do TSE, então explica um pouco mais aí para a gente. Foi uma decisão referenciada? Então, Débora, foi uma decisão cujo relator foi o ministro Paulo de Tarso, tá, do TSE, né? Eles julgaram ali em plenário essa ação que foi apresentada pela coligação do ex-presidente Lula, que é candidato à presidência da República nas eleições, né, do segundo turno do próximo dia 30, e a coligação pediu para que fossem retiradas de 4 redes sociais, né, das contas de alguns nomes que eu vou dizer aqui, em 4 redes sociais, essas informações que colocam ali o presidente Lula, aliam, né, o ex-presidente Lula ao aborto, ao fechamento de igrejas. Inclusive, essas informações que foram divulgadas, elas já foram colocadas pelo ex-presidente como falsas, né? Ele já disse, por exemplo, que pessoalmente é contra o aborto, que é uma decisão aqui do Congresso Nacional, enfim. Então, tem várias informações que já foram desmentidas pelo próprio Lula, que estão sendo reiteradamente aí veiculadas pelas redes sociais de alguns nomes ligados ao presidente Jair Bolsonaro, né?
né? Nós temos 4 aqui envolvidos nessa decisão do TSE de hoje de manhã, do plenário, tá? É o Nicolas Ferreira, que foi deputado federal eleito nestas eleições desse ano, né? O Flávio Eduardo Bolsonaro, que são filhos do presidente Jair Bolsonaro, e também a Carla Zambelli, que é uma deputada federal que é extremamente bolsonarista, né? Eles ligam, então, o ex-presidente Lula a drogas, aborto, também a censura da imprensa, né? Enfim, e vários outros segmentos, digamos assim, né? A multa imposta tanto ao Facebook como ao Twitter, também como ao Instagram e como ao TikTok, ou seja, 4 redes sociais, é de R$50 mil por dia. O que eles têm que fazer? Até amanhã, quando se completa aí 24 horas da decisão tida em plenário, você tem a obrigatoriedade de que eles façam essa retirada e não possam mais fazer nenhuma veiculação destinada a esse assunto depois, né? Então, é uma ação, como eu disse, que foi impetrada no TSE pela coligação Brasil Esperança, em favor aí do ex-presidente Lula, que, segundo o próprio ministro Paulo de Tarso, diz que se tratam de informações inverídicas, né? Ele até colocou, abre aspas, verificando que desculpa, não é essa aspa, não, é outra. Na decisão ele disse, abre aspas, aqui temos uma verdadeira metralhadora giratória em que se imputa práticas ilícitas sem provas, explicou o relator. Então, essa decisão foi ratificada no plenário do TSE, que é presidido pelo Alexandre de Moraes, a partir aí de um entendimento da relatoria do ministro Paulo de Tarso, tá? Então, ele determina a retirada dessas 4 redes sociais, nessas 4 contas dessas pessoas citadas, né? Até amanhã, o período em que faz 24 horas esse prazo, a multa, caso não haja essa retirada, é de R$50 mil por dia, viu, Débora? Eu volto aí com você. Além disso, né, Kelly, eu estava dando uma olhada aqui, diz que por unanimidade também o plenário do TSE decidiu que o entendimento sobre a retirada de conteúdos mentirosos vai além da plataforma que está sendo julgada em uma ação, sendo possível então a determinação direta da retirada do mesmo conteúdo falso ou de outro canal também de divulgação. Explica isso melhor para a gente, que eu achei meio confuso aqui. Então, é uma decisão que é de suma importância para esse momento, porque isso são até palavras do próprio Alexandre de Moraes, né? Ele entende que no primeiro turno tudo bem, houve um funcionamento célere ali da retirada de conteúdos chamados fake news, que são aquelas notícias falsas, né? Sejam intencionais, sejam ali por desconhecimento. Você tem uma tipificação que, como o Congresso ali se eximiu da tarefa de entender o que era fake news para gerar uma legislação, e a partir daí os casos serem julgados pelo STF ou pelo TSE, o TSE e o STF acabaram tendo que fazer isso, porque, claro, ações nesse sentido surgiram aí durante as eleições. Existia aí uma pressuposição de que haveria muitas ações nesse sentido de fake news. O Congresso disse, olha, a gente não tem competência ainda para dizer o que é fake news, a matéria passou no Senado, veio aqui para a Câmara, estacionou, e aí ficou essa atribuição à Justiça Eleitoral, sobretudo ao TSE e aos TREs, também ao STF, mas mais à Justiça Eleitoral, de entender e determinar o que era fake news para que possa ali decidir diante de casos concretos. É justamente isso que está ocorrendo. Então, como eu disse, o Alexandre de Moraes, ele até fez uma crítica, disse que as redes sociais, do ponto de vista da retirada de conteúdos falsos, ou seja, de fake news, elas até funcionaram bem no primeiro turno, mas que nesse segundo turno elas estavam deixando a desejar. Então, o que foi que o plenário do TSE decidiu também hoje, por unanimidade, e aí acabou aumentando aí a competência do poder de polícia que a polícia judiciária, né, nesse caso eleitoral, tem, né? O que vai acontecer? Digamos que uma plataforma X veicule um conteúdo que foi colocado aí por meio de ação ao questionamento do TSE, e essa rede social X seja proibida de replicar esse conteúdo que o plenário entendeu ali que é um conteúdo falso, né? Vamos pegar esse exemplo. Então, qualquer outra rede X, Z, A, B, que replique esse mesmo conteúdo, cuja decisão judicial entendeu que ele tinha que ser retirado, ela vai ter que retirar também esse conteúdo, não veicular, mas agora sem precisar de ter uma nova ação para retirada daquele conteúdo semelhante em outra plataforma. A gente sabe que o judiciário, ele funciona, isso inclusive é uma questão constitucional, viu, Débora? Ele funciona quando provocado. Em geral, o judiciário não age de ofício, né? Então ele precisa
precisa de ser provocada, alguém precisa de chegar no judiciário e dizer, olha, isso aqui está acontecendo, eu preciso que vocês tomem uma decisão diante disso. Então, no caso de uma replicação de um conteúdo que já fora, em outra circunstância, por decisão de plenário, obrigado a ser retirado de uma plataforma X, se mesmo assim ele for replicado em outras plataformas de outros perfis, outras URLs, né, ou seja, aquele linkzinho, qualquer link gerador que você tem lá um endereço para veiculação, para navegação na internet, ele vai ser retirado sem que haja a necessidade de uma nova decisão, ação judicial e decisão no sentido de retirada daquele conteúdo sabidamente falso, sabidamente fake news, sabidamente mentiroso. Só precisa que o quê? Que o próprio presidente do TSE, no caso Alexandre de Moraes, ele entenda pela retirada daquele conteúdo em outra plataforma. Então, isso na visão do TSE vai acelerar aí a redução da propagação de fake news, que é tudo que a gente precisa. A gente sabe que tem muita fake news girando, sobretudo nessa reta final de eleições, né, Débora? Então, são muitos conteúdos de desinformação. Era uma preocupação da Justiça Eleitoral desde o começo, que compôs ali todo um corpo em cada TRE, em cada TSE, para se dedicar especificamente a essas ações contra notícias falsas, desinformação para a sociedade brasileira. Então, o TSE entendeu que neste segundo turno as redes sociais não estavam agindo com tanta celeridade, aí acabou tomando essa decisão em plenário por unanimidade, ou seja, nenhum ministro do TSE foi contra esse entendimento. Aumenta, então, o poder ali do presidente da corte, né, nesse sentido, repetindo, caso a decisão tenha sido tomada em plenário, não pode ser uma decisão liminar, tem que ser uma decisão que, tudo bem, foi tomada liminarmente, mas foi ratificada em plenário e tem conteúdo semelhante exposto ali para retirada na internet, viu, Débora? Acho que deu para ficar claro, decisão um pouco confusa, mas deu para ficar claro, né? Eu volto com você aí. Agora deu para esclarecer mais, viu, Kelly? Obrigada mesmo, minha querida. Espero você aqui amanhã para a gente repercutir um pouco mais aí desses bastidores de Brasília. Obrigada, um abraço para você, até amanhã. Para todo mundo. Tchau, até amanhã, Débora. Vamos continuando por aqui, gente. Antes da gente ir para um rápido intervalo comercial, eu quero lembrar para vocês de, se inscrever aqui no nosso canal. Eu venho sempre batendo nessa tecla aqui com vocês, porque mais de 60% das pessoas que estão aqui diariamente nos assistindo ainda não estão inscritas no nosso canal. Então, muitas vezes você não pode nem perceber que você não está inscrito e aí, no final das contas, só acompanha a gente, né, ao vivo. Dá uma olhadinha. Eu vou para o intervalo só para você verifica. Se você já estiver inscrito, compartilhe a nossa programação com alguém, com algum amigo. E aí, a gente volta daqui a pouquinho para conversar com o Calil de Lima, que é analista de research da Capital, e a gente vai falar mais sobre mercado com ele. Então, vai lá, vê se você está inscrito no nosso canal, que eu volto daqui a pouco. BMC News, informação que gera valor. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Olá, eu sou Giovana Oliveira e eu quero convidar a você que está assistindo a programação da BMC News para conferir o Papo de Dinheiro desta quinta-feira. Eu estou aqui com o Reinaldo Domingos, PhD em Educação Financeira, e nós batemos um papo muito legal sobre educação financeira no Brasil, finanças e sobre planejamento. Então, espero você nesse episódio. Até lá! Aqui você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. O maior evento de investimentos da América Latina.
Estamos de volta, vamos agora conversar um pouquinho com o Calil de Lima, analista analista da Reach Capital, já está aqui para conversar com a gente. Calil, seja bem-vindo sempre aqui na nossa programação. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde para você, Calil. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Calil, vamos lá. Deixa até o monitor de mercado aqui para poder, né, já trazer esse varejo aqui. Mais um dia de queda para esse setor de varejo essa semana, que acho que, se eu não me engano, se eu não perdi as contas, é o 3º ou 4º dia de queda aqui do varejo. Eu queria entender do seu ponto de vista, né, como a instabilidade política, a aproximação também com a Copa do Mundo e a Black Friday podem estar influenciando esse setor. Se a gente olhar para a questão econômica em si, para o cenário econômico, aí vem inflação, juros, só que isso, né, de acordo até com o que eu já conversei com alguns analistas, isso já estava muito precificado ali no setor, né, pelos investidores. Esses outros 3 fatores é o que podem estar ajudando a fazer preço, nesse caso, o varejo? Eu acho que sim, acho que uma coisa que tem ficado muito recorrente agora, até com a finalização dos resultados do 3º TRI que estão para ser divulgado, é a questão da Copa do Mundo. E no varejo não tem um consenso ainda do que vai ser feito com relação a isso. A gente vê algumas varejistas um pouco mais tentando mitigar um pouco mais esse risco e antecipando uma semana a Black Friday, porque vai ter um jogo, se eu não me engano, que cai na véspera ou no dia, e é um sábado, né? E um sábado começa, é bem relevante no faturamento do 4º TRI, porque e na Black Friday é um faturamento muito relevante, então isso pode acabar atrapalhando um pouco a recuperação que a gente está vendo do varejo. Então hoje não tem muito um consenso de como mitigar isso, e o que está acontecendo é que também não é só um jogo, são vários outros jogos que acabam caindo no fim de semana, e a percepção é que é muito difícil quando você é uma varejista que está no shopping, é muito difícil você conseguir atrair o seu cliente para o shopping num dia que tem jogo. Provavelmente o pessoal vai sair de casa, vai assistir o jogo fora e não vai para o shopping. Então é um dia de fluxo morto e que teria um faturamento relevante se não fosse a Copa do Mundo. Então isso acabou ficando mais recorrente nas conversas que a gente tem visto, e acho que um outro movimento que a gente acabou vendo também é uma participação maior dos investidores em alocação de commodities. Então o pessoal está um pouco com toda essa incerteza do varejo do que vai ser, está preferindo ativos com geração de caixa, com uma previsão mais dada e mitigando um pouco o risco do varejo e indo para esses ativos aí que eles julgam mais seguros, tá? Beleza. Calil, mudando agora um pouquinho de assunto, a gente até trouxe no início da nossa programação aqui uma notícia sobre a Embraer, sobre um contrato que ela acaba de fechar, mas eu também queria falar sobre uma aposta da Embraer na parte de sustentabilidade, que é em jatos executivos sem pilotos, né, e com propulsão mais sustentável. Eles têm até uma ampla pauta, né, de sustentabilidade, mas isso tem levantado também alguns debates importantes, inclusive sobre a importância de um piloto nas operações aéreas, no qual, né, o fator humano, de alguma maneira, faz assim, uma determinante diferença para atuar em caso de emergência. Como que você tem avaliado esses projetos da companhia? Você acredita que a sustentabilidade, olha só, minha fonoaudióloga nessa hora puxa minha orelha. Você acredita que a sustentabilidade tende a valorizar realmente o setor com projetos dessa forma? Ou isso ainda pode demorar para acontecer, isso é coisa para longo prazo? Valeria a pena, por exemplo, investir agora no setor? Eu acho que, assim, o tema de sustentabilidade, principalmente na aviação, tem sido um tema que tem se tornado mais recorrente. A gente vê as empresas, não só a Embraer, outras fazendo algumas movimentações para atrair um pouco mais da atenção dos investidores. Nesse ponto específico de não ter um piloto, é uma questão complicada, né? Primeiro porque quem tem que dizer isso, talvez, é o seu cliente, não a empresa, né? Se o seu cliente não vai estar confortável de não ter um piloto lá, é difícil você conseguir vender isso. O que a gente tem visto é que tem outras pautas de sustentabilidade que são bem mais interessantes e mais fáceis de fazer. Tem toda a questão
do combustível de aviação, que a gente tem visto um pouco mais de discussão de combustíveis com aeronaves menos poluentes, que talvez seja uma alternativa que não só reduz custo, porque elas são menos poluentes justamente porque são mais econômicas, né? Então, talvez um investimento um pouco mais nessa parte que é totalmente operacional da empresa, e talvez vai reduzir muito mais custo do que o corte de salário de um piloto que vai fazer uma viagem executiva, que talvez nem vai ter tanta demanda para isso. Talvez seja um direcionamento, na minha visão, um pouco mais correta da empresa, né? Acho que, olhando para o setor como um todo, né, eu acho que ainda é um momento de cautela para o setor, tem que olhar com carinho, mas tem que ter um pouco mais de cautela, embora a gente tenha visto uma recuperação doméstica, né, e isso vai trazer pedido de aeronave ou não para ela. A gente ainda tem toda uma questão de margem estrutural do setor que vai mudar, né, principalmente para 23, né, a gente está vendo a movimentação do petróleo, e diversos research estão apontando que o petróleo ainda não deve cair significativamente durante 23, e tem toda uma incerteza sobre o quão sustentável ainda é essa recuperação doméstica, porque, veja bem, a gente está com uma recuperação doméstica no Brasil que está acima dos patamares de 2019, que já foi um ano espetacular para a aviação, tá? O que o pessoal está se perguntando o quanto disso é uma demanda reprimida que o pessoal está usufruindo agora, e que em 23, no mundo ainda de taxas de juro alta, com talvez uma inflação ainda acima do que a gente estava esperando, será que ainda, e muita gente alavancada ainda, quer dizer, não é que a renda das famílias ainda está maravilhosa para esses gastos discricionários, veja o resto do varejo como um todo. Então, assim, o quanto dessa demanda ainda é sustentável para 23 com o petróleo ainda mais alto. Então, acho que é um momento de cautela ainda para olhar o setor, tá? Uhum. Bom, perfeito. Eu quero muito agradecer a tua participação aqui conosco, Calil, para falar um pouco aí desse cenário, tanto para o setor de varejo, que vem aí apontando para mais um dia de queda, como a gente tem acompanhado aqui, a Amer 3 agora caindo quase 13%, não é a única, tem um bloco aí de varejo em queda. Então, muito obrigada mesmo pela tua participação, pela tua visão, é bastante, né? Pela tua visão. Eu já te espero aqui outras vezes para poder a gente falar mais sobre o fechamento do mercado. Até uma próxima. Tá bom, eu que agradeço. Boa tarde. Tchau, tchau, boa tarde. Gente, vamos lá, são 4 horas e 30 minutos, falta mais meia horinha aí de pregão, a gente depois também tem um after para acomodar um pouquinho as ações, mas estamos caminhando aí para mais um dia de alta. O Bovespa que está lutando para poder manter 117 mil pontos, alta agora de 0,53%, com o dólar futuro aqui nesse momento numa queda por enquanto. Opa, e a tela não quer me obedecer agora, gente, tá brincando comigo. 0,89% de queda aqui para o dólar futuro, moeda americana cotada aqui nos 5,23. Esse cenário de queda aqui para o varejo, liderando aqui as perdas, e aí depois a alta aqui, siderurgia de mineração, já vem desde o início da tarde e permanece assim, não mudou muito. Vamos agora para o intervalinho comercial, mas antes, eu tenho um recado super importante para vocês. Gente, não perca a programação da BMC News essa sexta-feira, sabe por quê? Às 8h30 da noite, em parceria com o Terra, a BMC News vai transmitir ao vivo a entrevista de Jair Bolsonaro, feita pelo SBT e um pool de veículos. O modelo de entrevista foi adotado depois de Lula ter cancelado a presença no debate. A priori, se trataria de um debate presidencial com os dois candidatos ao segundo turno, mas o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, desistiu de participar, portanto, então, virou uma sabatina com o presidente Jair Bolsonaro. E é aqui na BMC News que você vai acompanhar ao vivo, na íntegra, a transmissão dessa sabatina. A nossa programação começa às 8h30 da noite, já fazendo um esquenta aí, né, para essa sabatina. E aí, às 9h30 da noite, se inicia a sabatina com o presidente Jair Bolsonaro. Então, permaneça aqui nessa sexta-feira. O seu lugar é aqui, na BMC News. Eu vou pro intervalo, a gente volta já. BMC News, informação que gera valor.
As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Olá, eu sou Giovana Oliveira e eu quero convidar a você que está assistindo a programação da BMC News para conferir o Papo de Dinheiro desta quinta-feira. Eu estou aqui com o Reinaldo Domingos, PhD em Educação Financeira, e nós batemos um papo muito legal sobre educação financeira no Brasil, finanças e sobre planejamento. Então, espero você nesse episódio. Até lá! So, can I test drive your trading engine? Yes. And your execution is absolute real time? Yes, today. Great. And your spreads are among the lowest in the market, right? Yesterday, we've launched our demo. It's hard to find a broker that meets all your expectations. Or is it really? Active Trades online broker since 2001. Estamos de volta. Agora é hora da gente falar sobre criptomoedas. Então tá no ar, nosso Crypto News com ele, Gabriel Monteiro. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Tudo isso em uma plataforma intuitiva, segura e dinâmica. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Crypto News, nosso quadro diário sobre criptoativos e ativos digitais. Nós estamos aqui com um mercado bem agitado, com algumas oscilações bem interessantes para nós analisarmos, até comentarmos aqui com os especialistas que nos acompanharão no programa de hoje. Lembrando, é um programa diário, começa aqui às 4h30, 4h45 da tarde, e é um programa bem rapidinho, só para a gente dar uma olhada no mercado de criptoativos e também debater sobre alguns assuntos interessantes aqui para a nossa criptoeconomia. Vamos para o que interessa, vamos aqui para o nosso monitor de mercado do Vector da Anelógica, porque aqui temos alguns dos ativos se destacando bem negativamente nesta tarde. O principal deles, Uniswap, 7,47% de queda neste momento. Nós destacamos anteriormente, até no dia de ontem, no dia de anteontem, nos mercados aí dessa semana, que DeFi estava ganhando bastante valor, estava bem interessante aí para os investidores. Uniswap, Curve, Tiave também no patamar positivo na tarde de ontem, sendo os únicos ativos que estavam ganhando valor, e hoje o Uniswap caindo aqui, ó, 7,47%, chama atenção para essa oscilação no começo do dia e essa queda brusca ao longo do dia de hoje, desse dia, vamos dizer assim, porque o mercado de criptoativos não fecha, então a gente tem uma métrica aqui para estipular um período de tempo para analisarmos, claro, as oscilações diárias dos criptoativos. A gente vê essa queda brusca para Uniswap e também se replicando para outros criptoativos que a gente tem aqui no nosso mapa, como aqui, ó, XRP, Ripple caindo bem forte aqui, próximo aqui desse finalzinho de tarde, também Ethereum Classic despencando, digamos assim, em questão de gráfico, porque caindo 3% e 3,23% neste momento. SushiSwap também se destacando negativamente, lembrando o DeFi aqui, a gente mencionava o patamar positivo nos últimos dias, e agora o principal ativo de DeFi, Uniswap, caindo, e um dos ativos ali mais comentados, que é SushiSwap, não tem tanta expressão no mercado, mas agora cai 7,49%, é a segunda maior queda desta tarde. A Aave também aqui em patamar negativo, 2,59% de queda para a Aave, que é um dos principais protocolos de lending, de empréstimos de criptoativos do nosso mercado, disponível aqui para os investidores, 2,59% de queda neste momento, seguida de ADA Cardano, 2,23%, SNX e Link também oscilando próximo de 2%, Chainlink aqui com 1,48% de queda, esse grande oráculo que nós falamos aqui do mercado de criptoativos. WTC, CRO, Mana e Bitcoin oscilando ali próximo de 1%, Bitcoin está um pouquinho abaixo, 0,46%, sendo cotado agora a $19.038, $19.043 neste momento, está oscilando bastante aí nesse patamar.
mas lembrando, mantendo aqui essa casa dos 20 mil, 19 mil dólares, que é importante aí para o mercado, é uma zona até de suporte para o criptoativo, porque a gente vê uma lateralização há um bom tempo nessa zona de 19 mil, 20 mil dólares, a gente fala sobre isso. A gente chegou a testar aqui, ó, 18.190 dólares no dia da divulgação da inflação lá nos Estados Unidos, mas ele recuperou no dia, fechou até positivo esse movimento bem esticado que nós vimos aqui, a data da divulgação, e agora mantendo aqui esse patamar de 19 mil dólares, que é importante para este criptoativo e mantém, claro, essa tendência, essa lateralização do criptoativo. Para o lado positivo aqui do nosso mapa, eu ia destacar Ethereum, mas Ethereum também virou para o negativo aqui, perdendo um pouquinho de valor, mas também está oscilando aí entre o positivo e o negativo, nem ganha nem perde muito nesta tarde, está basicamente no 0 a 0. Curve também é um dos principais protocolos voltados a finanças descentralizadas, mas que está distante de Uniswap, SushiSwap e também outros ativos aqui que a gente destacava como boas quedas no dia. Curve agora perdendo 0,23% apenas de valor de mercado. Deste lado aqui, do lado direito do nosso mapa, do lado positivo, verdinho aqui dos criptoativos, temos o principal destaque para a Dogecoin, mas não é lá um grande destaque positivo, 1,87% de variação nesta tarde, Alpha 1,50%, Perpetual Protocol Perp 1,11% e Wi-Fi 0,43% fechando aí as cotações desses ativos que nós acompanhamos, claro, diariamente aqui no Crypto News. Vamos adicionando alguns ativos, vamos adicionando alguns protocolos, alguns segmentos, conforme o programa vai se desenvolvendo e também a gente vai ficando um pouco mais inteirado sobre esse mercado de criptoativos, que é, claro, um mercado super incipiente, é um mercado que está começando agora, lembrando, é um mercado de alto risco e que tem que ter um pouco de cuidado para ir estudando esses protocolos, lembrando, claro, aportar pouco capital nesses criptoativos. Até os especialistas de mercado falam, ó, gente, isso aqui é coisa de risco, são protocolos incipientes, é investimento em tecnologia, só que é o suprassumo da tecnologia, pelo menos para investimentos, são altos riscos. A gente via, claro, os protocolos ganhando valor ontem e anteontem a hoje, perdendo 7,56%, que é um patamar elevado para o mercado tradicional. Aqui para cripto é comum, então a gente vê protocolos aí oscilando bem durante os dias. Mas, para comentar sobre esse mercado de hoje conosco, nós vamos receber agora Orlando Teles, diretor de análise da Mercúrios Cripto. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, muito obrigado por ceder um pouquinho do seu tempo aqui para falar conosco, com a nossa audiência. Opa, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam me escutando bem. Para mim é sempre um prazer estar aqui na BMC News e trocar uma ideia e explicar um pouco mais sobre o que está acontecendo com o mercado de cripto. Maravilha, a gente viu esse movimento, como eu destacava ali no gráfico intradiário ali do dia de alguns dos criptoativos, principalmente os dois destaques negativos do dia, Uniswap, SushiSwap até ali para XRP. Essa queda brusca ao longo do dia de hoje, algum motivador, algum grande motivador? O que está puxando esses ativos para baixo? É apenas uma volatilidade ali de mercado? São os especuladores atuando? São as grandes baleias se mexendo? Como é que está a visão de vocês para esse movimento de queda para esses criptoativos, principalmente para a Uniswap, que é um dos principais criptoativos voltados a finanças descentralizadas, já que é uma exchange descentralizada? Como que está a visão de vocês para isso? Legal a pergunta. Assim, o momento que a gente está vivendo no mercado de cripto, ele basicamente é um momento que a gente está muito estável. Então, se a gente olha, por exemplo, a volatilidade implícita do mercado de cripto dos últimos se a gente pega a série temporal de agora, né, e compara os últimos 2 anos, a gente está num dos menores patamares da história, então, basicamente, o mercado não está movimentando. O que aconteceu com o Uniswap, o que aconteceu com o SushiSwap é um pouco do que você até comentou, né? Você falou, nos últimos dias eles estavam subindo, o Uniswap subiu muito por conta do anúncio, né, da rodada de 165 milhões de dólares de venture capital que eles receberam, e agora, basicamente, o mercado só está precificando aquela última alta porque não teve nenhum fator fundamentalista, nada que mudou no cenário do mercado de criptoativos, né? Eu acho que, assim, a gente está bem próximo de ver uma definição um pouco maior. Acho que o mercado de criptoativos, o pessoal começa a brincar, né, falar que tá chato, que tá sem volatilidade. Acho que a gente vai começar a ter essa definição melhor logo menos, mas por enquanto a gente ainda não tem nenhuma clareza do que vai acontecer, de como está toda essa dinâmica.
Maravilha, o pessoal da adrenalina, os viciados em adrenalina vieram aqui para o mercado de criptoativos, estão achando que está tudo monótono, mas é horário aqui de se posicionar um pouco, parar, pensar, ver o que está acontecendo com o mercado, ver o que está acontecendo com os protocolos, porque aquela loucura de sobe e desce que a gente está acostumado aqui com o mercado de criptoativos, às vezes ela ofusca os fatores mais importantes. Gostaria até de comentar um pouco sobre essa rodada. Você comentou sobre a rodada de investimentos que você recebeu o Uniswap, se não me engano, 165 milhões de dólares aproximadamente ali, que foi aportado na companhia. Quanto disso deve chegar no token? Por que o pessoal está interpretando esse aporte como uma notícia positiva? O token ele representa totalmente a Uniswap? Como funciona? É diferente de uma ação. A gente fala de ação, a gente está comprando ali a companhia. Como é que funciona no mercado de criptoativos? Será que o pessoal se tocou que pode talvez não chegar tanto aí no token de Uniswap? Como está a avaliação de vocês? Cara, isso é uma pergunta bem legal, né? Eu acho que cripto, ele traz uma dinâmica diferente do que a gente está acostumado no mercado. A gente está acostumado no mercado com essa dinâmica, cripto, o mercado tradicional beleza, eu estou investindo numa companhia, então eu tenho shares da companhia, se ela gera lucro, se ela gera resultados, tem uma notícia positiva para essa companhia, tá tudo bem. Cripto é bem diferente disso, não é esse o jogo. O token ele vai capturar valor de formas distintas. O aporte, né, de 165 milhões de dólares não foi para a Uniswap protocolo, a qual, né, você tem o token Uni, mas foi para a Uniswap Labs. A Uniswap Labs é a empresa hoje core no desenvolvimento do protocolo da Uniswap, mas que também tem outras investidas. Eles têm um venture capital bem ativo recentemente. Além disso, eles também acabaram de comprar a GemX, que é um dos principais marketplaces de NFT. Então eles têm outros pontos. Mas, assim, até agora, do pronunciamento da Uniswap, até a COO da Uniswap comentou um pouco sobre a rodada, falaram que o foco vai ser principalmente no protocolo da Uniswap, visando construir usabilidade, visando construir realmente uma melhor experiência do usuário. Acredito que grande parte desse capital vai chegar e de alguma forma vai ser refletido no token. Fico mais tranquilo que a Uniswap Labs está bem capitalizada, está bem financiada no momento de bear market. Isso para mim mostra uma força muito grande do protocolo de conseguir captar capital no momento que, cara, ninguém está disposto a investir em risco. Então, cara, para mim é um sinal bem grande de, olha, o Uniswap sabe muito bem o que está fazendo, tem boas conexões, bons contatos, mas do ponto de vista de protocolo, naturalmente eu acho que a gente não pode absorver nessa informação como se o protocolo Uni estivesse bem capitalizado, mas como a empresa core dele está bem capitalizada e que isso pode refletir em algumas usabilidades de desenvolvimento. Falando de Uni de modo geral, cara, eu ainda acredito que seja uma das melhores aplicações do mercado junto com a Aave, sem sombra de dúvida, são os caras que mais estão agregando valor para o ecossistema cripto atualmente. Perfeito, você comentou essa questão da companhia dividir o Uniswap Labs para o protocolo, para o token de Uniswap. A gente falou de captação de recursos, que é usado, claro, no desenvolvimento desses protocolos de tecnologia, protocolos de criptoativos. Como que vocês estão colocando isso na balança? A gente sabe que o mote do mercado de criptoativos, a grande máxima é a descentralização, mas a gente vê algumas companhias criando seus próprios projetos, desenvolvendo seus próprios protocolos. Em momentos como este que nós vivemos de crise internacional, um receio de uma recessão para os próximos anos, esses protocolos que eles são um pouco mais centralizados, tem ali aquelas companhias que estão por trás do desenvolvimento, que podem captar recursos no mercado de valores, podem pegar um empréstimo, podem fazer ali, tirar dinheiro de onde não tem para desenvolver ali as suas tecnologias, elas podem se desempenhar melhor do que os protocolos totalmente descentralizados, ou tem aquele risco de regulação que a gente sempre fala, porque uma vez que está centralizado, para regular é um triz, é um estalo de dedos. Como que está essa balança da centralização ou não dos criptoativos? Quanto que isso deve pesar na análise de um ativo hoje para o mercado que nós vivemos desse bear market, dessa crise internacional? Como que está a cabeça de vocês? Cara, isso é uma pergunta bem legal, né? E, assim, a primeira coisa sobre regulação. Regulação vai acontecer sim ou sim no mercado de criptoativos. Pra gente, isso não é um big deal, vamos dizer assim. É uma coisa que a gente já está acostumado, a gente aceitou, a gente já tem 100% da ciência que vai ser um processo natural. E, para mim, quem está mais preparado para a regulação tende a crescer mais com esse mercado. Nenhum grande mercado ele foi feito sem esse processo regulatório. Então, cabe a gente, né, como analista, entender isso e saber separar o que é ideológico, o que é ethos do mercado de cripto do que é negócio.
Agora falando, né, especificamente sobre as empresas que estão levantando capital, acho que a gente teve alguns cases bem interessantes que levantaram, como Polygon, que levantou 400 milhões de dólares no início do ano, Uniswap agora levantando 165 milhões de dólares. Cara, eu acho que todo mundo que empreende sabe muito bem dessa informação, que é uma empresa, ela não quebra, ela fica sem fluxo de caixa, você fica sem capital. Então, em outras palavras, você quebra se você não sabe ir ao mercado, levantar dívida, ter capital disponível e conseguir gerenciar seu portfólio. Então, acho que a gente pode passar por um ciclo mais longo de baixa do mercado de criptomoedas. A gente já está 11 meses com o mercado de criptomoedas pessimista, o mercado de criptomoedas no negativo. A gente está com menos 70% acumulado no ano nos principais criptoativos. Então, para mim, eu fico feliz com essa postura do Uniswap. Eu acho que eles estão tomando uma decisão boa em termos de governança, a empresa Uniswap Labs, e para mim me dá tranquilidade que o maior desenvolvedor da Uniswap Protocol está bem capitalizado e vai conseguir continuar desenvolvendo num ciclo de bear market, conseguir trazer inovações. Então, para mim, isso é um ponto positivo. Hoje eu estou analisando e a gente está investindo aqui na Mercúrios em coisas que estão capitalizadas, coisas que têm capital para sobreviver esse ciclo de mercado e saibam respeitar esse ciclo de mercado. Acho que a gente tem que entender isso como investidor. Quem não está capitalizado não vai conseguir trazer inovação e tem risco de ficar pelo caminho. Lembrando, o desenvolvimento de tecnologia é caríssimo, então a gente precisa de dinheiro, não é nem um grande segredo aqui do mercado, mas, claro, para a criptoeconomia, que tem essa grande ideologia de descentralização, dos protocolos serem desenvolvidos em comunidade, às vezes o pessoal demora um pouco a sacar essas questões. Lembrando, gente, para qualquer companhia de tecnologia até aqui no Brasil pegar os resultados, os maiores gastos são com pessoal, com pesquisa e desenvolvimento, então é caro desenvolver novas tecnologias. Não é barato ser disruptivo, não é barato criar novos paradigmas para o mercado internacional. Então a gente tem esse movimento, claro, das companhias se aproximando um pouco mais do mercado tradicional e, claro, gerando caixa ali para conseguir gastar e se desenvolver nesse período que está um pouco complicado, mas apenas aqui para os protocolos, para quem está operando, para quem está comprando pedacinhos ali desses protocolos, porque às vezes para as companhias não faz tanto sentido falar que está em uma grande crise nesse momento. E, por exemplo, uma grande pergunta que eu recebo também de quem está se posicionando no mercado de criptoativos, até da nossa audiência, que é um pouco mais voltada aqui ao mercado tradicional. O pessoal está operando aqui sempre mercado tradicional, está olhando para a Bolsa de Valores aqui no Brasil e no exterior. E fala o seguinte, cara, eu não queria tomar tanto risco de entrar num token, em um criptoativo especificamente, e tem algumas companhias de cripto que estão listadas em algumas bolsas mundiais. São ali as companhias voltadas à mineração, são as companhias que têm ali participação, tem algum projeto de cripto atrelado. No mercado, nos atuais patamares, o pessoal que está nos assistindo agora, a gente está no bear market, você falou de estabilidade, mercado parando de cair, segurando ali um pouco de valor. Faz sentido eu tomar o risco da companhia ou realmente vocês estão olhando mais aqui para os projetos, para os protocolos, para os ativos que estão ali disponíveis no mercado de cripto especificamente e não no mercado tradicional? O que está fazendo mais sentido? O que tem mais risco neste momento? E, claro, como que o investidor que ainda não está posicionado no mercado de cripto deve olhar neste momento? Ah, não, vou na segurança no mercado tradicional, o mercado tradicional traz essa segurança, ou o cripto aqui está em bom patamar para entrar? Cara, isso é uma pergunta bem legal. Eu acho que a gente tem que entender uma coisa. Hoje, o patamar das empresas de cripto, quando eu falo em empresas protocolos como Uniswap, Aave, etc., ele não é um patamar muito distante das empresas em capital aberto na bolsa. Eles, na verdade, têm liquidez, acesso a crédito e todas essas dinâmicas de forma muito parecidas. Então, eu acho que é muito mais sobre o case by case, né? Então, você pegar e analisar, o que eu estou investindo? Por exemplo, estou investindo numa Coinbase, que é uma empresa americana listada na bolsa, legal. Como que está a dinâmica deles de custo, como que está o balanço, se o balanço é saudável. Legal, é um momento que ele vai ter menos onboarding de cliente, ele vai ter menos volatilidade para movimentar e naturalmente as pessoas vão fazer menos trading. Então acho que vale a pena análise setorial para ser análise setorial. Tenho investido numa empresa de Bitcoin, às vezes o fator energético ele é um fator que me prejudica mais, então vou ter que saber ponderar isso. O mesmo vale para protocolos. Eu acho que assim, agora a gente está no melhor momento que existe para investir no mercado de cripto, que é o momento que ninguém quer saber sobre esse mercado. Para mim não faz sentido. Eu tenho um mercado que no ano passado entraram 33 bilhões de dólares, entraram 18 mil desenvolvedores, então a gente nunca entrou tanto capital de venture capital, nunca entrou tanto desenvolvedor, a gente nunca teve tão capitalizado com tantas pessoas inteligentes nesse mercado, mas ao mesmo tempo que as pessoas estão precificando ele menos 70 do ano passado. Então eu acho que tem uma oportunidade muito boa aí. Mas sempre falo,
o risco ele sempre vai estar atrelado ao seu conhecimento. Então, estude, conheça e entenda no que você está investindo. Desde que você entenda bem no que você está investindo, aí, naturalmente, a forma que você entender vai ser o caminho que vai te ditar um pouco do que você vai investir ou não. Maravilha, e para estudar, para saber um pouco mais sobre esse mercado, claro, tá Orlando por aqui, tem a BMC trazendo conteúdo, então não dá para reclamar que o conteúdo não está chegando, a gente está aqui disponível para tirar todas as dúvidas e convido todo mundo a sempre participar dessas nossas discussões, mandar para o pessoal aqui no nosso YouTube, manda ali no chat ou tenta entrar em contato com o pessoal da Mercúrios, a gente está sempre disponível aqui para tirar dúvidas, tem muitos provedores de conteúdo hoje no mercado de cripto que ajuda também a gente criar uma conscientização, criar, claro, um pouco mais de acurácia nos investimentos para os investidores de criptoativos, então sejam sempre muito bem-vindos aqui a participar dos nossos programas. Inclusive, outro ponto que eu gostaria de tocar, a gente falou sobre correlação, a gente fala muito sobre correlação, na verdade, nesses últimos tempos por conta da aproximação do nosso mercado de criptoativos, dessa bolsa, teoricamente, aqui de cripto, com a bolsa de tecnologia lá nos Estados Unidos. A gente aproximou esses dois mercados, falamos bastante sobre a correlação. No entanto, outras coisas acontecem ao redor do mundo e eu gostaria de saber o quanto que elas impactam aqui o nosso mercado. Por exemplo, nós tivemos hoje Liz Truss renunciando ao cargo de primeira-ministra lá do Reino Unido, o que mexeu um pouco com o mercado, claro, mexeu um pouco com o mercado norte-americano, mas tem tanto impacto aqui no nosso mercado de criptoativos? O que especificamente quem está nos acompanhando tem que acompanhar para saber se vai mexer ou não aqui com o mercado? É mais a inflação e juros lá nos Estados Unidos que está assustando aqui o investidor de cripto, ou essas dinâmicas internacionais, sai gente do poder, entra gente no poder, muda a política lá na Europa, não muda? Essas dinâmicas estão afetando a gente ou é mais esse risco, essa aversão ao risco que gera, claro, os juros norte-americanos e a política monetária? Pô, pergunta boa. Assim, acho que se a gente olha em correlação, a cripto está sendo muito drivado por empresas internacionais de tecnologia. Então, hoje a nossa correlação, últimos 30 dias, cripto Nasdaq é de 0,72. Então, é importante a gente entender isso, né? Então, cara, a gente está com correlação muito, muito alta, cripto e ações de tecnologia. O que for interferir com ações de tecnologia vai interferir com cripto no curto prazo, em termos de preço. Então, apesar de não dever interferir, sei lá, a saída da ministra do Reino Unido, infelizmente vai refletir curto prazo em termos de preço. Então, basta a gente entender isso e entender as irracionalidades do mercado de cripto. Ah, beleza, cripto está caindo por causa da inflação, taxa de juros, que a ministra do Reino Unido saiu. Pô, isso faz sentido estar refletindo no mercado de cripto? Isso afeta fundamento? Ah, não afeta. Então, às vezes, pode ser mais uma oportunidade. Maravilha. E eu gostaria de agradecer, claro, essa presença, a participação aqui no nosso programa. Orlando Telles, diretor de Research da Mercúrios Cripto. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao nosso programa, voltados, claro, a criptoativos. Essas conversas são sempre muito enriquecedoras, tanto para nós aqui da equipe da BMC News, quanto que eu tenho certeza para todo mundo que está nos assistindo. Muito obrigado pela participação. Opa, eu que agradeço, pessoal. Vamos agora a um pequeno giro de notícias sobre o mercado de criptoativos. Um estudo da Chainalysis, empresa de pesquisa especializada em blockchain, mostra que o comportamento do brasileiro em relação a criptomoedas é diferente dos demais países latino-americanos, em que transferências de recursos e proteção do dinheiro contra a inflação impulsionam esse segmento. Nesses países, as transações envolvendo pessoas físicas se destacam, diferentemente do que ocorre aqui no Brasil. O principal driver para a adoção de criptoativos aqui no Brasil é particularmente as criptomoedas, essa possibilidade de obter ganhos muito acima dos demais ativos de risco, ou seja, o pessoal está buscando aí os lucros com esses criptoativos, não necessariamente se proteger da inflação como no restante da América Latina. Para a Chainalysis, isso significa que um grande número de usuários de criptomoedas está se envolvendo com os protocolos que permitem emprestar, negociar e apostar em tokens de diferentes naturezas numa atividade especulativa com risco significativo e potencial positivo. Ou seja, o pessoal está realmente aí em busca desses altos patamares, desses grandes potenciais de crescimento e investimento. O estudo mostrou ainda que as remessas também são comuns em toda a América Latina. Estima-se que o mercado formal de remessas da América Latina atinja 150 bilhões de dólares neste ano. A adoção de serviços de remessas baseados em criptomoedas tem sido desigual, mas rápida em toda essa região.
E os clientes da credora cripto Voyager Digital, que está em processo de insolvência, podem recuperar cerca de 72% do valor em suas contas sob acordo provisório para que a empresa seja vendida para a FTX US, Bolsa de Ativos Digitais. Sob o acordo aprovado por um juiz de falências dos Estados Unidos, na quarta-feira, a empresa pode cancelar seu contrato com a FTX se receber uma oferta maior que pague mais aos clientes. A venda não pode ser fechada até que o Wiles aprove o plano de pagamento de falência da Voyager, que o juiz pode definir em dezembro. Esse foi o Crypto News de hoje, claro, um oferecimento da Bybit. Para você que quer ter acesso a investimentos em criptoativos, é só pegar o seu celular, escanear o QR Code que está aparecendo agora na sua tela ou clicar no link aqui na descrição deste vídeo e abrir uma conta na Bybit para você começar a investir com rapidez ainda hoje e sempre com segurança. A gente preza pela segurança aqui na BMC News. Damos nossos alertas aqui sobre o mercado de criptoativos, que é um mercado de alto risco, mas damos também a oportunidade de você investir nesses criptoativos com a nossa patrocinadora, a Bybit, uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo. Eu fico por aqui. Em seguida do intervalo temos mais Débora Oliveira com o fechamento do mercado e o Top News. Tchau, tchau. BMC News, informação que gera valor. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Olá, eu sou Giovana Oliveira e eu quero convidar a você que está assistindo a programação da BMC News para conferir o Papo de Dinheiro desta quinta-feira. Eu estou aqui com o Reinaldo Domingos, PhD em Educação Financeira, e nós batemos um papo muito legal sobre educação financeira no Brasil, finanças e sobre planejamento. Então, espero você nesse episódio. Até lá! O maior evento de investimentos da América Latina. Estamos de volta, 5 horas em ponto. Temos então o Ibovespa já chegando no final do pregão. E aí, claro, tem um after para acomodar aqui algumas ações. Mas olha só, 0,72% de alta. Partimos então para o quarto dia consecutivo de alta do Ibovespa. Ibovespa que vai aqui nos 117.114 pontos. Deixa eu trazer até querendo a variação de um ano para a gente entender. De uma semana. Aí ele quer brincar comigo aqui Peraí, gente, vamos lá. Eu quero trazer o gráfico do Ibovespa em uma semana para a gente ver como que está aqui, olha só, uma semana. Até agora o Ibovespa vai acumulando alta aqui nessa semana de 4,5%. Temos o pregão ainda dessa sexta-feira, mas então encerramos quarto dia consecutivo de alta aqui no Ibov. Foi realmente aqui o bloco de varejo que ficou aqui liderando as perdas do Ibov, a Mer3 inclusive, quase 15% de queda. Vamos ver como isso fica agora no after, não deve mudar muito desse cenário, com Via caindo também 6,75% e aqui na ponta positiva, Banco do Brasil, setor de siderurgia e mineração, né, também setor de petróleo com os papéis da Petrobras em alta. E para poder entender esse impacto, inclusive aí, né, do impacto político que tem aí já refletido nas estatais e tem já significado e trazido, né, esses papéis para o positivo nesses últimos dias. A gente vai conversar agora com o Flávio Aragão, que é sócio da 051 Capital. Flávio, bem-vindo aqui à nossa programação ao vivo. Muito obrigado aqui por participar desse fechamento do mercado comigo. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Flávio, vamos lá, né? Vamos entender aqui esse fechamento do mercado. A gente teve aí varejo aparecendo
nas quedas em mais um dia. Se eu não me engano, eu perdi as contas, acho que é o 4º dia consecutivo aqui de queda para o varejo. Mas antes de chegar no varejo, antes de falar das quedas, quero olhar um pouquinho aqui para o patamar positivo. A gente tem Banco do Brasil e Petrobras aqui mais um dia de alta. Petrobras, inclusive, que nessa quarta-feira, né, foi aí o papel que segurou bastante o Ibovespa, de não ficar colado nas quedas que a gente acompanhou lá de fora, né, impediu aí o Ibovespa de aprofundar quedas, e no final do dia a gente até conseguiu expandir um pouco mais ali os ganhos, né, e isso favoreceu o Ibov. Eu quero entender do teu ponto de vista, né, até que ponto isso pode ser positivo para a companhia. A gente sabe que tem aí o respingo do cenário político, mas olhando por outro lado, a gente tem Petrobras batendo aqui, deixa eu ver o patamar do papel, praticamente R$37 aqui para o papel, R$ 36,47 é o preço que a gente tem agora de Petrobras. Está muito esticado esse papel com toda essa especulação em cima de resultado de campanha ainda, o pessoal se antecipando disso. Já está muito esticado ou não? Você acredita que esse é realmente o preço do papel diante, né, do que a gente pode ter pela frente e também da variação da commodity, que a gente não pode deixar de lado. A gente teve petróleo também em alta, ou seja, como que você tem avaliado, né, essas estatais diante desse cenário político e com tudo que a gente vem enfrentando nos últimos dias? Vamos lá, acho que esse papel ele tem 2 aspectos que são importantes, tá? O primeiro aspecto dele é valuation baseado em fundamento, né? Então, quando você pensa em Petrobras, principalmente, vendo a commodity começando a se estabilizar, né? O petróleo despencou e agora o petróleo começa a se acomodar e vem de pequenas altas e aos poucos ele vai voltando ali para um patamar e logo tudo indica pelo mercado que deve voltar para $100 de forma confortável, né? Então, pensando em valuation, de fato, o Petrobras é uma empresa barata, né? Porque o petróleo nesse nível de preço, o dólar nesse nível de preço, o Petrobras vai ser uma empresa, uma máquina de gerar caixa. O que ainda segura um pouco esse preço, que talvez não faça a Petrobras ter potencial de subir cada vez mais e chegar lá, bater R$50, R$60, negociar 5, 6 vezes EBITDA, né? Que nem é um múltiplo tão elevado, é simplesmente o aspecto político. Acho que o aspecto político hoje termina segurando um pouco. O que vem liberando um pouco esse movimento de alta dela ali parece ser um pouco o ganho de momento, né, que vem acontecendo com o Bolsonaro dentro das pesquisas e junto com um pouco do petróleo. Então, soma um pouquinho disso, você realmente ganha um respiro ali e ela volta um pouco acima do patamar, né, logo no início da queda das commodities, no mês de setembro, e ela já voltou ali para um patamar um pouquinho acima do anterior mesmo. Tá? Mas assim, olhando ativo, olhando só preço, ignorando que é uma estatal que pode ter intervenção do governo lá na frente, é um ativo realmente de fato que está barato. Em relação a Banco do Brasil, que é outra estatal aí que também tem sido usada como argumento, né, pelos candidatos, um diz que vai estatizar, outro diz que não pode, que o banco tem que servir ali para o povo, direcionar, assim, é um risco político que sempre, o ruído político que sempre acaba impactando essa questão das estatais. O momento do banco, né, como que você avalia o momento do Banco do Brasil, mesmo com todos esses ruídos que a gente tem acompanhado? Tá, acho que o Banco do Brasil ele tem alguns aspectos importantes, tá? Em geral, bancos andaram subindo, né, essas últimas semanas. Sim. O FNC em geral subiu. E Banco do Brasil é um banco que já vem com um bom nível de desconto, né? Então você vem um banco bem abaixo do nível de desconto histórico. É um ativo que tem um bom nível, uma boa carteira de crédito hoje, uma carteira de crédito muito menos afetada do que os principais bancos, com uma carteira de crédito muito voltada ali para o agro, né? Enquanto os outros bancos estão fazendo uma expansão de crédito muito relevante dentro das pessoas físicas, e que provavelmente vai começar a ver um pouco desse impacto de aumento de inadimplência para os outros bancos, o Banco do Brasil um pouco menos, tá? Então eu acredito que enquanto o agro estiver confortável, o agro estiver no nível de força bom para a atividade, acho que o Banco do Brasil vai seguir realmente tendo um destaque um pouco maior do que os outros bancos. Eu não acredito, tá? Não consigo acreditar muito numa intervenção relevante dentro do Banco do Brasil, tá? Seja quem for, se você pegar o último governo, diferente da Petrobras, que realmente teve mais intervenção, acho que não tem muito espaço para se intervir dentro do Banco do Brasil. Então o Banco do Brasil realmente parece um ativo barato, considerando o cenário de bancos, considerando um banco que tem um potencial de um ROI ali de 15%, 20% ao ano,
realmente é um banco que parece ter um nível de atratividade bom. Acho que tem pouco potencial de expansão, né, na parte de receita, mas é um banco que eu costumo brincar com um gestor que gosta muito de banco, eu falo, é quase uma renda fixa, né? Você tem um ativo ali na sua carteira que vai te gerar um retorno sobre o capital de 20 e poucos % ao ano, mas é melhor que muita renda fixa por aí. A diferença dele é que eu acho que tem esse risco, essa volatilidade gerada pela possível potencial intervenção estatal, apesar de eu não acreditar que essa intervenção estatal no Banco do Brasil realmente tem impacto relevante, né, impacto prático. Acho que os resultados ruins do Banco do Brasil de outros tempos é muito mais por efeito da ciclicidade das commodities, do efeito do tipo de carteira que ele tem, do que necessariamente por intervenção. Uhum. Agora falando sobre quedas, né? Aliás, o Rui das Neves já está aqui no chat. Estou de olho, hein, Rui? Você está aqui, eu estou de olho, hein? Você falando que o varejo está lindo. O Rui sempre adora quando esse painel está verdinho. Opa, antes de eu ir para o varejo, só trazer aqui os bancões, eu deixei até aqui aberto no monitor de mercado para a gente ver, realmente, maioria aqui, né, no patamar positivo, inclusive. Tem um after, como eu falei, vocês estão vendo aqui, né, uma acomodação aqui dos papéis, mas a maioria dos bancões aqui em alta, realmente, como, né, a gente já vem conversando aqui com o nosso convidado. Mas vamos lá, no Ibovespa, a gente teve aí o varejo performando realmente... Opa, agora aqui, vamos lá. Ele não tá querendo brincar comigo essa tela hoje. Setor de varejo, pronto, tá na mão. Amer 3, Via, Magazine Luiza, Marisa, Loja Zeno, ou seja, as grandes varejistas, maioria do setor em queda. O Rui sempre fala, quando tá tudo vermelhinho, é bom porque ele gosta de comprar, aquela coisa de mudar a chave, né? Às vezes quando tá tudo em queda, se você tem aí oportunidade, tem caixa, você pode aí achar bons negócios. E aí, mas por outro lado, a gente não pode esquecer que esse setor de varejo, né, e aí Rui das Neves me corrija se eu estiver errada, mas vamos lá ver com o Flávio. Esse setor de varejo vem apanhando bastante, desde o início da pandemia foi um dos mais prejudicados, né? A gente tem um cenário econômico, com a questão dos juros mais altos, com a inflação, tudo isso que acaba, claro, impactando, só que isso já vinha sendo precificado lá de trás, tanto que a gente viu fortes quedas no setor. Temos datas sazonais para poder acontecer pela frente, eu sempre tenho batido nessa tecla para que cada um traga a sua opinião aqui, cada analista traga a sua opinião, para que quem está nos assistindo, né, conseguir chegar aí no consenso. Existe uma expectativa de redução de consumo nesse final de ano, até devido, claro, às condições de inflação e tudo mais, poder de compra diminui. É isso que pode estar ajudando a não destravar valor esse setor, porque a questão de juros e de inflação, isso já vinha sendo precificado. O que vem justificando, então, quedas como a gente tem visto? A gente sabe que também tem os DIs, isso acaba impactando. Mas nessa quinta-feira, o que você acha que pode ter feito o preço aqui no setor de varejo, Flávio? Assim, o mercado, pelo menos nesses últimos 5 a 7 dias, já começou a entender que talvez ano que vem esses juros não vá cair como todo mundo imaginava, né? Em algum momento da vida, as pessoas entenderam que ano que vem o Brasil voltava a ser Suíça e a gente ia ter juro real negativo, né? E então as pessoas acho que começaram a perceber agora que esse juro real forte vai percorrer por um bom tempo. Isso ainda vai massacrar um pouco, tá, o potencial de expansão dos varejos. Varejo parece realmente ser um ativo ainda muito descontado, tá? Principalmente varejo de vestuário, eu acho que ali é onde está a maior tipo de oportunidade. Tem muita empresa de varejo, tá, dentro desse índice de compõe o varejo brasileiro, que está muito endividada. A gente vai ver esses próximos balanços agora, esse trimestre, do outro, e provavelmente ainda mais 2, 3 trimestres com juros nesse nível, empresa de varejo que vai trabalhar para pagar juros, tá? E quando eu digo pagar juros, é só pagar juros mesmo, é empresa que não vai ter resultado para pagar nem amortização, que vai ter que rolar dívida. Então, o mercado já entendeu isso, então, qual é a conta que o mercado vem fazendo? Olha, vai ter uma compressão ali, não vai ter uma expansão da receita, né? A receita vai continuar andando mais ou menos de lado, o que vai ajudar, provavelmente, a margem vai começar a se reequilibrar um pouquinho, mas a minha outra ponta é, essas empresas, elas são muito capital intensivas, elas precisam muito de capital e a maioria está muito alavancada. A maioria desses caras vão estar trabalhando exatamente só para pagar a dívida. Então, a gente realmente deve ter uma situação aí de lucros muito ruins para esse tipo de empresa nos próximos 12 meses, e se essa situação ela terminar se estendendo um pouco mais, né, porque termina que no Brasil o DI não subiu tanto, mas lá fora você vê o movimento de DI terminando esticando um pouco, aí você começa a se questionar o seguinte, será se o Brasil vai baixar juros, se os Estados Unidos tiver que subir os juros lá para 5, 5,5%, será que a gente vai ter espaço para baixar juros?
Talvez não. E aí é uma pergunta que eu acho que começou a ser feita mais nos últimos 10 dias ali do que era feita há um mês. Então essa pergunta deixa uma pulga atrás da orelha e aí você deixa o varejo e começa a se questionar. Pô, esse negócio, essa situação, se esse cenário econômico se estende por 2 anos, 3 anos, quantas empresas de varejo vão escapar? Qual vai ser a rentabilidade desse negócio? E aí vira uma rentabilidade realmente muito baixa e aí não faz sentido você ter uma exposição tão relevante em varejo. Fato. Bom, olhando aqui para o setor agora siderurgia e mineração, a gente teve aí na primeira sessão dos contratos futuros da Leão uma queda bem significativa, depois aí na sessão da noite aí a gente volta para o patamar positivo, temos muitas incertezas em relação à economia chinesa, com falta de dados, né, tudo isso que envolve a China, o que também, por outro lado, acaba sendo muito novidade. Mas é óbvio, a gente tem a China aí como nosso grande cliente e isso às vezes também faz preço aqui. Eu percebi que nessa semana, em alguns momentos, mesmo com a cotação negativa do minério de ferro, a gente veio aqui, né, com o setor conseguindo descolar dessa cotação do minério. Temos temporada de resultados, não dá para poder negar, a gente já teve aí também uma prévia operacional da Vale sendo, né, divulgada, então em cima disso eu queria entender como que está a sua expectativa para esse terceiro trimestre, pelo menos aqui a gente está tendo aqui mais um dia positivo, todos os papéis aqui do setor, né, em alta, Vale inclusive também, então como que está a tua expectativa, você acha que isso é o que pode estar ajudando aí o setor e muitas vezes realmente descolar, né, dessa cotação da commodity, da volatilidade que a gente tem acompanhado, né, do preço do minério lá fora? Então, nesse setor, eu acho que vale a pena separar entre siderurgia e a mineradora, né? Acho que a Vale em si, a mineradora até me surpreendeu, né? Quando eu vi hoje, eu falei, pô, a Vale tá subindo mesmo com o minério ainda entrando. Porque o minério ele cai 2 vezes, né? Porque ele cai porque ele tá caindo, praticamente lateralizado, e a moeda chinesa está se desvalorizando. Então, quando você vê, você tem um impacto até mais relevante na moeda, né? Até esses dias eu terminei olhando, porque eu falei, o minério 700 moeda na moeda chinesa e aí quando eu fiz a conta em dólar estava caindo, né, no final do dia. Então assim, acho que a situação para a Vale, com o minério nesse patamar, o carrego da Vale, né, o carrego de dividendos que ela vai gerar é gigantesco. Então, acho que o risco da Vale é esse minério ir para 60, 65 dólares. Mas 90 dólares, 85, 95, que é esse patamar médio que está sendo ficando ali o minério, não, isso aí Vale ainda vira uma máquina de dinheiro e realmente não faz sentido não ter Vale pensando nesse minério. E o que fazia terminar era aquela situação, né? Vai ter eleição na China, qual vai ser a situação? Vai ser Covid-0, vai desacelerar, vai acelerar. Agora eu acho que o mercado entrou numa perspectiva que a China vai tentar uma retomada, né? E aí deve estar olhando alguns dados subjacentes falando, ela está tentando retomar. Se ela vai retomar, é um outro ponto, tá? Então eu acho que as mineradoras ali vão terminar ganhando algum fôlego com essa possível retomada, mesmo o minério estando muito volátil. As siderurgias eu acho um pouco mais complicado ali, porque tem muitos. A Gerdau acho que é um pouco da exceção, mas as outras siderurgias ali eu acho que pode começar a sentir um pouco da pressão ali da alavancagem operacional, tá? Com a redução de demanda local, redução de demanda de alguns outros lugares, a própria redução de demanda global por uma desaceleração, aí eu acho que a siderurgia pode sentir um pouco. E aí eu acho que essa alavancagem operacional pode impactar bastante dentro dos resultados deles, tá? Então acho que talvez a minério ter uma posição em Vale é mais confortável do que você carregar uma posição em siderurgia. Em relação à Vale, inclusive, eu até trouxe aqui uma análise aqui de evolução do tempo, da movimentação das corretoras, e eu percebi aqui, por exemplo, já no finalzinho do dia, 16 horas, 16h46 aqui no gráfico, a gente percebe aqui a Merrill, a corretora aqui que posicionou um pouco mais aqui no finalzinho do dia, JP Morgan aqui, que é esse tracinho azul, né, desfez aqui de algumas posições, mas ainda assim se mantendo aí uma posição interessante em relação a Vale. Então aqui as corretoras que mais negociaram e permaneceram com posições maiores aqui em Vale, UBS, JP Morgan, Merrill, que são todas corretoras ali que estão ligadas a investidor estrangeiro, ou seja, isso prova mais uma vez essa questão da entrada do capital estrangeiro nessas big companhias que a gente tem, ou seja, sempre quando o investidor estrangeiro olha para cá, sempre Vale e Petrobras, ou seja, isso acaba ainda sendo o grande chamariz da gente da Bolsa aqui no Brasil, Flávio, na tua opinião? Acho que termina que o gringo, eu vou te falar assim, o que é que eu acho que pode estar acontecendo nesses últimos dias até também, que é um movimento que acontece nas commodities ali. O gringo olhou e falou assim, a China diminuiu o risco, né? A China, com a eleição, tem uma teórica redução de risco.
Mas o gringo não vai comprar a China, né? A situação que tá, ele não vai botar dinheiro lá. Então ele olha, tem essa subsidiária da China aqui na América Latina, chamada Brasil, tem uma empresa chamada Vale, né? Que faturamento quase todo vem de lá. Então vamos comprar a Vale, vamos comprar as empresas de commodities brasileiras, que termina que ela fica exposto ali à atividade chinesa. Então eu vejo que termina que o gringo termina usando a gente como um subsidiário ali da China, um lugar seguro de se investir e de se expor à China, né? Acho que a maneira mais segura de você se expor à China é comprando Vale, né? Acho que não tem maneira mais tranquila e confortável de se expor à China do que Vale. Então, acho que termina que o gringo pensa um pouco nisso, termina botando o pé um pouco aqui. E também, quando você pensar, gringo quer vir para o Brasil, ele vai botar dinheiro nos bancões e dinheiro nas commodities, né? Esses caras olham a gente, pensam que a gente é um celeiro. Então, se é um celeiro, termina que realmente faz sentido ter dinheiro nesse tipo de ativo, é o forte do Brasil, né, no final do dia. Então, a indústria extrativista é muito forte e está gerando muito dinheiro, está ganhando muito dinheiro, vai gerar muito caixa, então vira um bom investimento para ele. Aí depois, se tudo se acalmar, se tudo der muito certo, é que talvez a gente vai ver algum respingo acontecer para as small caps. É sempre um fluxo muito parecido, né? Então, se esse fluxo perdurar, talvez a gente vai ver esse fluxo em algum momento começar a andar para algumas empresas menores que estejam bem descontadas. Perfeito. Flávio, para a gente caminhar para a reta final aqui do nosso papo, eu queria que você deixasse esse seu recado. A gente tem ainda mais essa sexta-feira, mas estamos chegando aí para o finalzinho da semana, Ibovespa acumulando mais alta. Enfim, qual que é o teu recado aí? O que você fala para os investidores, né, nesse finalzinho de semana aqui em relação à Bolsa? O que a gente está tentando falar para todo mundo é fique tranquilo em relação à eleição. Muita gente está tentando vender um 880, né? Assim, o mundo vai desaparecer, o mundo vai desabar, e quando eu acho que no final, acho que a eleição não vai fazer, vai fazer diferença? Vai fazer diferença, mas é alguma volatilidade extra. Eu acho que ela não vai ser definitivo para os caminhos que o mercado irão tomar. Tá? Acho que essa eleição, dentro do nível que está se dando as discussões, dentro do nível que está se dando os debates na parte de economia, eu acho que vai ter muito pouco espaço ali para ter um grande nível de correção, e que ela ficando cada vez mais apertada, ela vai se dirigir cada vez mais ao centro, né, que é onde está um eleitor indeciso. Então, fica tranquilo em relação a essa história de eleição, não é o fim do mundo, não é nessa hora que você vai ter que tomar uma decisão de vida, né? Fica tranquilo, que as coisas passam. O Brasil sempre parece que vai se acabar e volta, sempre parece que vai dar muito certo e volta, e é isso aí, a gente é um país que sempre vai andando e vai levando. Perfeito. Flávio Aragão, sócio da 051 Capital, está aqui com a gente. Muito obrigada, Flávio, por participar nesse fechamento do mercado. Espero você aqui mais vezes. Foi ótimo o papo para a gente conseguir trazer esse cenário aqui da Bolsa. Muito obrigada. Até uma próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, é isso. Vamos lá. Ibovespa ficando mesmo. 117 mil pontos. Alta de 0,77 aí nesse after. Bom, recado, hein? De novo para vocês. Deixa eu lembrar, até acabei de postar no meu Instagram sobre isso, que é para poder o pessoal não esquecer. Quem estiver aqui, né, seguindo, quem estiver aqui no nosso chat, já segue lá também no Instagram. Tem recadinho lá para vocês de votação também, inclusive do debate dessa sexta-feira. O SBT tem um debate presidencial, né, junto com um pool aí de empresas de comunicação e em parceria com o Terra, a BMC News vai transmitir ao vivo esse debate, que, na verdade, teve agora adotado o modelo de entrevista, porque o candidato Luiz Inácio Lula da Silva desistiu de participar do debate presidencial aqui do segundo turno do SBT. Então, a gente vai transmitir ao vivo a entrevista do presidente Jair Bolsonaro, né, a partir das 8h30 da noite. Você vai acompanhar uma programação especial ao vivo aqui na BMC News, com a apresentação da Paula Moraes. Eu estarei lá direto no SBT, trazendo todos os bastidores para vocês. Então, fiquem ligadinhos. Nessa sexta-feira, a partir das 8h30 da noite, é aqui na BMC News que você acompanha essa sabatina do presidente Jair Bolsonaro ao vivo. Eu vou para um rápido intervalo. Já se inscreve no nosso canal, que é para não perder essa programação amanhã. Daqui a pouquinho eu estou de volta. BMC News. Informação que gera valor.
Olá, eu sou Giovana Oliveira e eu quero convidar a você que está assistindo a programação da BMC News para conferir o Papo de Dinheiro desta quinta-feira. Eu estou aqui com o Reinaldo Domingos, PhD em Educação Financeira, e nós batemos um papo muito legal sobre educação financeira no Brasil, finanças e sobre planejamento. Então, espero você nesse episódio. Até lá! As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Olha aí, já estava até me arrumando aqui para trazer as últimas informações aqui para vocês. Vamos a mais um giro de notícias internacionais aqui nesse momento. Vamos lá falar sobre essa renúncia da Liz Truss. Depois, na verdade, da renúncia dela, o jornal britânico Telegraph disse que os parlamentares podem fazer uma votação ainda nesse fim de semana para reduzir os candidatos à liderança a 2, segundo planos que estão sendo discutidos pelos conservadores. Os 2 candidatos seriam então apresentados aos membros na segunda-feira, o que daria aos que querem concorrer um tempo muito curto para poder se declarar. Um vencedor absoluto entre os parlamentares significaria que a Grã-Bretanha poderia ter um novo primeiro-ministro ainda na tarde de segunda ou na tarde de terça-feira. A notícia da renúncia da primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, veio nessa quinta-feira após um orçamento fracassado de corte de impostos que abalou os mercados financeiros e que levou a uma revolta dentro do seu próprio partido conservador durante o pronunciamento. Liz Truss, inclusive, disse que reconhecia que, dada a situação, não podia cumprir o mandato a qual havia sido eleita pelo Partido Conservador, reconhecendo isso. Inclusive, ela disse o seguinte, foi o recado dela: falei com Sua Majestade, o Rei, para anunciar que estava então renunciando ao cargo de líder do Partido Conservador. Mudando agora de assunto, um alto funcionário do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia afirmou que há um risco crescente de que a Rússia abra uma nova frente na guerra por meio de sua coordenação com a Bielorrússia, isso para poder cortar suprimentos militares para a Ucrânia. Em coletiva em Kiev, o funcionário disse que a ameaça das Forças Armadas russas de retomar a ofensiva na frente norte estava crescendo e que, dessa vez, a direção da ofensiva pode ser alterada, inclusive, pela fronteira aí da Bielorrússia e Ucrânia, para cortar as principais artérias logísticas de fornecimento de armas e equipamentos militares para a Ucrânia de países parceiros. Bom, já falando em Ucrânia, gente, cerca de 8 milhões de toneladas de produtos agrícolas, agrícolas que sempre são fornecidos ali pela Ucrânia, conseguiram deixar os portos ucranianos, sob um acordo de grãos. Segundo a organização que supervisiona a exportação de grãos da Ucrânia, mais de 360 embarcações deixaram o país sitiado sob um acordo para reabrir os portos. A iniciativa de grãos do Mar Negro, um acordo entre Ucrânia, Rússia, Nações Unidas e Turquia, reabriu 3 portos ucranianos em agosto. E até agora, 7 milhões e 900 mil toneladas métricas de grãos e outros produtos alimentícios deixaram os portos ucranianos. Falando agora sobre as companhias internacionais, gente, a Amazon anunciou nessa quinta-feira que vai processar os donos de mais de 11 sites e grupos de redes sociais nos Estados Unidos e na Europa, que coordenavam campanhas de resenhas falsas em troca de dinheiro ou produtos grátis. A varejista diz que entrou com 10 ações nos Estados Unidos, uma na Itália e outra na Espanha, também mandando notificações extrajudiciais para 5 sites na Alemanha que direcionavam tráfego para os sites de resenhas falsas. O vice-presidente de serviços de varejo da Amazon disse que a ideia é responsabilizar os culpados por meio de processos, que foi uma das maneiras encontradas pelo e-commerce de proteger consumidores para que eles possam fazer compras com segurança. Isso porque, em meio ao crescimento acelerado do comércio eletrônico desde o início da pandemia, também aumentaram os casos de resenhas falsas de produtos na sua plataforma, como forma
de impulsioná-los nas buscas. Isso a gente já vem comentando, aliás, né? Muita gente repercutiu sobre isso nas redes sociais. Foi bem comum a gente encontrar denúncias de pessoas, não só na Amazon, mas como também em outros sites de compra, né, de venda, inclusive grandes e-commerces aí. A gente sempre encontrava aquela coisa dos bots, né, para poder fazer ali os comentários fakes, para tentar enganar aí o público, o cliente. Isso, claro, é mais do que renegado, então, aí já mais do que abolido pela Amazon, que vai, então, processar realmente, né, esse pessoal. E aí, no final das contas, a gente traz sempre aqui a atualização para vocês a todo momento. Bom, eu vou agora trazer aqui só para... São 5 horas e 26 minutos. Deixa eu só trazer aqui para vocês uma última atualização depois desse after. A gente, né, conseguiu se manter realmente nos 0,77 de alta. Bovespa 817.171 pontos, né, ficando então com o AMER3 numa queda de 13,77%, Via numa queda de 7,06%, também outros papéis aqui do setor de varejo, Magazine Luiza 2,39%, e aí na ponta positiva, Banco do Brasil liderando altas, 4,68%. Depois a gente teve aqui CSNA, 3,96%, Gerdau Metalúrgica, Uzi Minas, né, todo esse bloco siderurgia e mineração conseguindo se manter em alta. Natura, né, foi na contramão, inclusive aqui do setor de varejo. Olha só, no setor de varejo a gente teve as grandes varejistas em alta, mas Natura em queda, mas a Natura conseguindo ficar nessa contramão. Lembrando que nessa questão aqui da Natura existe aquela notícia que a gente trouxe aqui no início da semana sobre o follow-on da companhia, e isso foi muito bem recebido, né, pelo mercado. Grupo Soma também subindo 1,37%. Né, ficando então na contramão dos outros papéis aqui do setor de varejo. Nos bancões, como eu mostrei mais cedo aqui para vocês, a gente também teve alta, né, a gente seguiu com essa alta. Banco do Brasil, inclusive, liderando, Itaúsa, depois Itubi 4, Sambi 11, Bradesco, ou seja, todos os bancões conseguindo se manter no patamar positivo. Sobre siderurgia, mineração e varejo, eu conversei agora há pouco com o Flávio. Se você está chegando aqui agora na nossa programação, não conseguiu acompanhar, volta um pouquinho aí, né, para poder você conseguir assistir o que ele trouxe aí de avaliação em relação ao setor de bancos, também de siderurgia e mineração, e também sobre as estatais, Petrobras, Banco do Brasil, né, que conseguiram se manter em mais um dia de alta. CSNA, alta de 3,96%. Bom, e só para a gente encerrar, no petróleo, tá aqui, ó, Petro 4, 2,96%, Petro 3, 2,68%. Petro 4, inclusive, terminando o dia, olha só, a R$ 36,47, abrimos, né, a R$ 36,10, fomos uma mínima de R$ 35,77, máxima do dia R$ 36,55, ou seja, Petrobras que ficou aí no finalzinho do dia bem mais próximo à alta do dia. Em relação ao dólar, deixa eu só trazer aqui moeda americana para a gente dar uma olhadinha como que a gente encerrou, né, olha só, uma queda de mais de 1%. Moeda americana voltando para os 5,22. É isso aí. Vou encerrando aqui essa programação do Top News. Fechamento do mercado fica por aqui. A nossa programação não acaba por aqui. Vem um papo de dinheiro com a Giovana Oliveira, né, que vai conversar com o Reinaldo Domingos, presidente da Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira, ABFIM, sobre educação financeira nas escolas brasileiras. Um tema que é muitíssimo importante, vem sido bastante debatido. Então, continue aqui na nossa programação. Lembrando, essa sexta-feira tem programação especial aqui na BMC News, com debate, no caso, entrevista do presidente Jair Bolsonaro, às 8h30 da noite. Você fica aqui durante todo o dia, junto com a gente. Forte abraço para vocês, até amanhã e continue aqui na nossa programação que ainda tem muito mais para vocês aqui de BMC News. Tchau, tchau. BMC News, informação que gera valor.